Olá, pessoal. Vamos continuar então a nossa aula sobre os valores morais e éticos. E nessa aula de hoje a gente vai estudar, vai analisar um pouco uma segunda parte da aula que é os juízos que a gente tem sobre as coisas. Quando a gente fala de ética, a gente está falando de julgamentos, né? E esses julgamentos, eles têm relação com valores, que são o bem e o mal, e com os nossos afetos, afetos do nosso dia a dia, nossa afetividade, o que é que atrai, o que é que repulsa a gente no nosso cotidiano. Existem os valores também morais, os valores de uma instituição, os valores de um costume. Mas o que define basicamente a perspectiva ética é quando nós estabelecemos um pensamento sobre alguma coisa que tem relação com um valor, no caso de bem ou de mal, tá certo? E aí a gente vai tentar entender na aula de hoje a diferença entre dois tipos de juízos ou dois tipos de julgamentos. O julgamento primeiro que a gente vai ver é o julgamento de realidade ou juízo de realidade. Esse juízo de realidade é o que a gente entende, de um modo geral, como metafísico ou lógico. É a pergunta pelo que é, tá certo? O que é e o que não é. E, obviamente, quando a gente pergunta o que é, a gente tem que ter certeza, tem que ter uma certeza do que é aquilo que a gente está falando, e aquilo tem que ter uma certa relação com que a gente algumas vezes experiencia de fato, tá certo? Então, o juízo de realidade é um juízo que a gente vai estabelecer sobre as coisas, sobre o que as coisas são de fato na realidade. Dizendo de uma forma bem simples, é aquele momento em que você tem que demonstrar que você é são, ou seja, que você está dizendo alguma coisa que tem algum sentido coerente no seu pensamento ou coerente com a realidade. Então, quando a gente observa, por exemplo, esse exemplo aqui, né? A gente está olhando para a cadeira, então, e a gente faz um juízo de fato desse objeto que a gente está observando. No caso, esse juízo que a gente vai fazer, pode fazer ora, você olha para a cadeira e vê, observa ela um pouco e diz: a cadeira é azul e de plástico. Oh, né? Eu pensei que fosse um hipopótamo azul de bolinhas verdes voando. Pois é, né? Não é. Se fosse, você estaria o quê? Com um juízo fora da realidade ou fora do seu juízo, entendeu? Então, toda vez que você diz algo objetivo, de fato, sobre algo que você considera uma realidade ou que você experimenta como uma realidade, isso é um juízo de realidade. Então, se você olha para a parede e diz, ah, isto é uma parede, então isso é realidade para você. Se você tacar a cabeça nela, você vai sentir dor. Da mesma forma que se você está apaixonado por alguém, é que essa pessoa trai você e você sente aquele afeto muito forte de tristeza, vontade de tomar uma Coca-Cola com pizza até dizer chega, né? Ora, você também está sendo atingido de fato sobre algo. Então, você está amando, né? Por assim dizer. Então, a realidade é que você está apaixonado por alguém. Tá ok? Então, nesse momento, a gente está apenas dizendo que algo existe. Existe de algum modo, tá certo? Quando a gente diz que algo existe, é algo que tem relação com a metafísica. Quando a gente diz o que é essa existência, é algo que é lógico. Então, é lógico que a cadeira é azul e de plástico. Tem aquelas pegadinhas de internet e tudo mais, que cor é esse vestido aqui, não sei o quê. Mas aquilo ali tem a ver com todo o processo de transformação dessa realidade a partir de perspectivas óticas. Aí não deixa de ser realidade porque tem uma cor X ou Y. A questão é, existe uma cor, tá certo? Na realidade, se é X ou Y, aí para mim eu vejo amarelo, o daltônico não vai ver amarelo, mas a realidade continua presente, tá bom? E o que é que acontece quando a gente faz um juízo de valor ou um juízo ético, tá certo? É justamente quando a gente afirma uma qualidade sobre algo. E aí, para sermos bem sucintos,
É quando, de um certo modo, algo afeta a gente e a gente considera que isso é bom ou é ruim, é um bem para nós ou é um mal para nós. É algo que a gente sente um afeto, uma afetividade no sentido de uma atração ou uma repulsão. Lembremos da dancinha ética: atração, repulsão, atração, repulsão, atração, repulsão. Então, é a dancinha ética, tá certo? Então, aqui nesse momento a gente volta para o nosso exemplo e vê aqui a cadeira azul de plástico, foi o que a gente disse antes, né? Que a cadeira é azul e de plástico, vocês estão vendo aí, ou não. É, agora, olha o que é que eu digo sobre essa cadeira azul de plástico, que ela é muito confortável. Ora, se você pensar um pouquinho, confortável faz bem ou faz mal? Depende, né? Depende. Pode fazer bem, claro, porque você se alcochoa e tal, fica naquela molezinha. Mas em compensação também pode fazer mal, porque faz você ficar com muita preguiça, né? Então, assim, vamos supor uma cadeira assim que seja muito confortável em sala de aula, né? Ah, o cara deita e dorme, então não é tão bom. Uma carteira dessa é confortável? É, para uma pessoa, por exemplo, que tem um peso mediano, mas que uma pessoa que tem um peso que não sustente a cadeira ou que não se acomode bem nela, não vai ficar legal para ela, então não vai fazer bem para ela. Então percebam que temos dois tipos de pensamento aí. Um juízo que diz que é confortável, mas a gente pode relacionar ao bem ou ao mal. Confortável é o afeto. E aí é como eu sento, é quando eu sento nessa cadeira, nessa coisa dura, entendeu? Quando você senta nessa coisa dura chamada cadeira, né, você vai ter um afeto. Aí, se foi bom para você, você é que vai dizer para as pessoas. E aí, gostou ou não gostou, né? Então, você vai dizer conforme o juízo ético que você fez, tá bom? Então, bem curtinha essa parte, só para a gente entender essas duas diferenças entre o juízo de realidade e o juízo de valor, tá certo?